Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Muito bom dia. Começamos esta emissão nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, do Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, que fazemos habitualmente, sempre no início de cada semana, durante sensivelmente hora e meia, com os nossos analistas e comentadores residentes deste espaço, que habitualmente aqui se pronunciam sobre, acontecimentos marcantes da nossa vida coletiva. É o que faremos hoje. E antes de nos debruçarmos sobre as questões que selecionamos para este programa, deste dia 22 de dezembro, vamos falar sobre o dia de hoje, dia de luto nacional, devido ao falecimento, na passada semana, de uma personalidade que marcou, indubitavelmente, a vida política nacional nas últimas décadas. Estamos a falar de Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, que, em função desse seu falecimento, hoje é o dia de luto nacional e, por isso mesmo, não poderíamos deixar de nos debruçarmos também sobre este acontecimento da nossa vida nacional. É o que faremos de imediato, mas antes disso vamos saudar os nossos comentadores habituais. Hoje está aqui quase o pleno, falta apenas Gustavo da Conceição, mas vamos saudar primeiramente a de Baio Vuns. Muito bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes. Rui de Castro, muito bom dia. Bom dia e boa semana de Natal. Em inglês, muito bom dia. Muito bom dia a todos e boa semana de Natal também para todos. José Guerreiro está fora do estúdio. Bom dia. Bom dia para vocês e bom dia para os nossos ouvintes, quer em direto, quer no podcast e YouTube. Exatamente, desde já, estamos na semana natalícia, boas festas para todos os ouvintes e um ano bom. Mas tal como dissemos no introito desta emissão, vamos falar sobre este dia 22 de dezembro, dia de luto nacional, devido a Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. Eu começaria justamente por Rui de Castro. Rui de Castro, o que é que se lhe oferece dizer? Bem, eu já não tenho muito para dizer, porque a partir do dia em que tomamos conhecimento da morte do nosso antigo homem de mil ofícios para quase, ouvimos por toda a comunicação social, sobretudo a pública, inúmeras declarações, inúmeras mensagens sobre aquele que foi Fernando Dias dos Santos enquanto em vida, que realmente já nos tinha pregado um grande susto quando teve um enorme acidente de viação num dos cruzamentos da Sagrada Família, aqui há uns anos, mas que daquela vez, felizmente, sobreviveu, e eis que agora, de uma forma ainda mal esclarecida, não é? Mas são factos que serão apurados, mas o certo é que uma pessoa que foi, digamos que passou por todos os poderes, esteve em altos cargos em todos os poderes, portanto, foi licenciado em Direito, general nas Forças de Defesa e Segurança, ministro do Interior e chefe do governo, deputado e presidente da Assembleia Nacional e vice-presidente da República. Portanto, foi igualmente um dos pesos mais pesados do partido que governa o país desde a independência. Dizia eu há pouco que ouvimos de facto muitos comentários e declarações sobre quem foi, na verdade, Nandó, mas eu aproveitava esta oportunidade para destacar uma que foi para mim das mais marcantes
humanas e sentimentais mensagens proferidas por Abel Chivucovuco. Abel Chivucovuco, ao falar de Nandó, ajudou-nos a perceber a dimensão enorme daquele político de semblante sorridente e meio reservado. Nandó foi, de facto, a cara da reconciliação nacional e da unidade que se pretende entre irmãos angolanos. Sim, senhor. José Guerreiro, de facto, há factos marcantes na nossa vida, sobretudo depois de 2002, em que Nandó assume posições públicas, de facto, indo ao encontro daquilo que o Rui de Castro acabou de dizer, esse espírito de reunificação da família angolana. Sim, sim. Mas se me permitem, os colegas e os ouvintes, a minha opinião é uma opinião do foro pessoal, não é? E eu vou dar essa minha opinião fora de qualquer estratégia política, não é? E diria o seguinte, e sobretudo dirigindo-me à sua família, né? Diria que faleceu um homem bom. Né? É a frase que me surge, faleceu um homem bom. Os elogios de referência ao seu percurso e à sua história, como acabou de dizer o Rui de Castro, já foram bastante referenciados desde o anúncio do seu falecimento. Né? Eu associo-me aos elogios que foram sinceros, vindos dos seus verdadeiros amigos e camaradas, e não os dos vindos hipocritamente dos seus detratores. Eu conheci o Nandó há muitos anos. Quando eu era quase ninguém, um mero funcionário da sede do MPLA na área política e ideológica, e ele já muito mais que alguém, né, responsável para a área política da Polícia Nacional, estamos a falar nos anos 80. Algum do meu trabalho cruzava com o dele. O trabalho que nós fazíamos na sede do partido, com os círculos de estudo, com o boletim militante, com a escola do partido e outros, tinham uma extensão depois nas forças policiais, nos efetivos que ele comandava, até nas forças armadas, etc. Depois. Mas junto à polícia era o responsável que recebia toda esta manancial de elementos ligados à formação política, ideológica e patriótica que eu, com outros camaradas, desenvolvíamos na sede do MPLA. E ele sempre me chamou carinhosamente de professor. Não é? Desde essa altura, há muitos anos, e mesmo depois, quando nos encontramos ocasionalmente em atividades políticas, em recepções oficiais, em eventos, quando ele foi desempenhando as altas funções de Estado, que aliás o próprio Rui de Castro a seguir anteriormente referiu, sempre me chamou carinhosamente de professor. Em sentido figurado, ele nunca mudou de passeio ao longo destes anos todos, e com essas todas as referências que foram ditas sobre o seu passado e a sua história, ele nunca mudou de passeio para deixar de me saudar, quando eu já não era ninguém. Pelo contrário, ele desviava o seu percurso para vir-me saudar e saber de mim. Ao contrário de outros, que em épocas complicadas das respectivas vidas políticas, não é? Quando não lhes convinha cruzar-se comigo, desviavam o olhar e o passeio. E mais tarde, quando desempenhei funções importantes na Comissão Social Pública, faziam questão de alterar o trajeto para me darem um abraço hipocritamente efusivo. E esses ainda estão por aí, não é? Ainda estão por aí. O Nandó não mudava de passeio. O sorriso de Nandó podia esconder muita coisa, mas não com certeza a falta de caráter, retidão e camaradagem. Ultimamente, e como disse não ia falar política, ultimamente eu não sei se ele estava a treinar em pistas de tartan e em táticas para segurar qualquer testemunho, numa qualquer corrida de atletismo. Nem tão pouco sei se estava cansado ou se irradiava saúde. O que sei é que faleceu um homem bom, mais velho, que penso que tinha ainda um papel muito importante a desenvolver nos próximos tempos da nossa transição política.
sentidas condolências à família e aos seus verdadeiros amigos e camaradas. Em inglês, Nandó efetivamente foi quase tudo na vida política nacional. Só lhe faltou ser Presidente da República, não é? É verdade. E muito sobre o percurso dele, político, profissional, bastante conhecido, tem sido revelado, né, com maior pormenor. Isto é normal, acontece, né, quando parte alguém, e sobretudo quando parte alguém da dimensão do camarada Nandó. Fez muito e muito esperávamos, né, todos o país, que ele ainda pudesse fazer. Portanto, eu claramente sou muito jovem para tecer considerações muito profundas acerca dele. Não tive a oportunidade, como muitas pessoas da minha geração tiveram, de trabalhar com ele, de se cruzar com ele profissionalmente, mas tenho conhecimento que influenciou muita gente e que ajudou a formar uma geração de quadros que hoje ainda continua a servir o país, não só na polícia, nos órgãos de segurança. Tenho amigos e conhecidos que trabalharam, jovens, gente da minha geração, que trabalhou com ele no Parlamento, na vice-presidência, e há um consenso sobre a sua forma de ser e de estar, a sua serenidade, assertividade, autoridade, patriotismo, sentido de justiça, uma pessoa afável, uma pessoa de bom humor, um gozão, uma pessoa de respeito e valorização do outro, né? O país perdeu um grande camarada, um grande patriota, um bom cidadão, uma pessoa de consensos, uma pessoa de fazer pontes. Alguém diz que tombou um embondeiro, e eu acresceria, portanto, para além de embondeiro, talvez fosse uma mulembeira, né? Porque há muita gente que se sentia protegida e acolhida por si. Portanto, ele não deixou só os órfãos, né? Seus filhos, né? Não são apenas seus filhos biológicos, mas certamente que os amigos, irmãos, os verdadeiros amigos, como bem disse o Guerreiro, muitos camaradas do partido e dos órgãos em que ele trabalhou. Era uma pessoa também muito prudente e noção dos seus pronunciamentos públicos. E eu tenho, pelo menos, lembro-me de ter ouvido 2 pronunciamentos públicos dele, em momentos sempre muito difíceis, né? Um mais antigo e outro recente. Eu posso estar enganado, não consigo ir muito para trás, mas lembro-me que foi já na fase da transição, quando se acabou com a bicefalia. E claramente, né, todos nós sabemos que Nandó sempre esteve ali na pole position, né? Fez tudo e, portanto, era um candidato natural, quer para a liderança do partido e do país. E lembro-me que, a sair de uma reunião do partido, como os jornalistas sempre fazem, não é? Disseram qualquer coisa a respeito quando terminou esta bicefalia, se aquilo havia de correr bem ou não, ou com alteração. João Lourenço José Dorchet. Sim, ou com alteração do Comitê Central. Falha-me um pouco a memória. E ele, na sua forma assim assertiva de dizer, ele diz: olha, quem está a gerir é ele, não sou eu, ele sabe o que está a fazer, não é? Mas claramente aquela tendência era dos jornalistas, como sempre, puxar alguma coisa, não é? E recentemente, à volta de todas essas polêmicas que existem sobre a sucessão, portanto, ele nunca, até a data da sua morte, nunca se manifestou publicamente em relação a esses aspectos, mas eu creio que todos temos consciência que era alguém que poderia, não é? Mas ele sempre teve muito cuidado, porque tinha noção do impacto do seu posicionamento, não é? E lembro, mais uma vez, perguntaram-lhe sobre isso e ele disse: olha, a prioridade
é unir e unificar o partido. Portanto, nós estamos ainda na fase, porque perguntaram se ele havia de se candidatar ou não, mas ele disse, não, a prioridade é trabalhar para... Portanto, nós estamos ainda a trabalhar e devemos trabalhar e nos concentrar para unir o partido. E, não menos importante, e este é um aspecto que toca-nos particularmente como família, numa fase em que pouco se falava sobre os acontecimentos de 27 de maio. Nandô foi vice-ministro da Segurança e, na altura, era quem liderava a Segurança do Estado. Eu tenho um tio que foi morto, não morreu, foi morto em 27 de maio, José Paulo da Conceição Nicolau, e não deixou herdeiros. Entretanto... Ele não estava na segurança. Não, calma, ainda não. Não. Respondia. E como deixou herdeiros, deixou uma casa, e houve, na altura, anos 90, havia necessidade de regularizar esse património, né? E claramente, como sabemos, a maior parte dessas pessoas, na altura, não tinha certidão de óbito, né? E por influência de alguém conseguiu-se chegar até ao gabinete dele para obter uma declaração. E de facto ele passou. Portanto, o gabinete dele, por orientação dele, passou uma declaração. Não é? Estamos a falar dos anos 90, fins dos anos 90, né? A dizer que, portanto, fulano declara sobre esta via que fulano e fulano foi morto por fuzilamento nos dias tais do ano, acho que, portanto, 78, portanto, para ver a sensibilidade e a dimensão desse homem que transcendeu, de facto, a dimensão que é do partido. Portanto, era um verdadeiro homem de Estado e também um homem que transcende pelas funções que ocupou e as missões que cumpriu, transcendeu as fronteiras do nosso país. Paz à sua alma e as nossas profundas condolências à família. De Baivos, Nandô é consensual, que é uma personalidade que marcou de facto a história política da nossa Angola contemporânea. É verdade, não é? Espanta-me e isso confirma essa grandeza, não é? A consensualidade, não é? Em todos os espectros da nossa sociedade, quando se refere à figura de Nandô, né? Portanto, é alguém que, tal como já referiram os colegas, tem um percurso político rico e multifacetado, né? Não sei se até a sua morte se havia alguém com tão brilhante folha de serviço para a pátria, né? Tendo passado, obviamente, por várias instituições, militares, paramilitares, se quisermos, posições no governo, posições no poder legislativo, não é? E posições chaves, não é? A participação em momentos fundamentais da nossa história política e, portanto, é uma figura que efetivamente merece o nosso carinho, o nosso respeito e apreço, não é? E que, infelizmente, eu vou fazer aqui uma inconfidência, não é? Nós, no nosso grupo particular, um de nós, vamos dizer assim, quase proibia-nos de usar a expressão malogrado, mas e a mim preocupa-me porque nós olhamos muitas das vezes a morte com muita facilidade e muita ligeireza, né? E eu espanta-me porque nós perdemos muitas pessoas, muitas referências na nossa sociedade. Como dizia, um bom cidadão, um bom homem, não é? Mas que mesmo nos seus 75 anos teria ainda muito para entregar à pátria, não é? Na sua experiência, na sua sabedoria, e portanto, seguramente não só para a família,
mas para o país é uma perda assinalável e é daquelas figuras que faz falta o país ter, não é? E nós precisamos de pessoas com essa dimensão no nosso seio, não é? Não podemos ter as nossas referências a partirem tão cedo. E temos que assumir que 75 é cedo demais ainda, admitindo a possibilidade de podermos ter essas gerações connosco por mais tempo, não é? Mas o que me salta à vista também é que nós temos um naipe grande de figuras desta dimensão, cujo legado muitas das vezes, e nessas ocasiões vamos tendo noção mais a fundo, não é? Mas cujo legado se desconhece porque existem ou não existem biografias, não é? E até intervenções das personalidades em causa, não é? Poderem ter uma maior mediatização no sentido de serem melhor conhecidas, todo o seu passado, toda a sua experiência, não é? Sim, essa ideia de facto. Eu referia-me às biografias e referia-me também a documentários, não é? Que retratem e enaltecem as grandes figuras do país, não é? Figuras do tempo histórico antigo, mas também as figuras do nosso tempo, não é? E seguramente uma figura como a de Nandô merecia ter várias biografias, nem é já sequer uma, não é? Jornalistas, estudantes e especialistas em ciências políticas, outro tipo de pessoas especializadas em fazer biografias e documentários, e parece-me que nós, de alguma forma, lidamos mal com a história, não é? E não conservamos, depois também não divulgamos e perdemos essa memória coletiva, não é? Essas referências todas que ouvimos ao longo destes últimos dias, né? Desde que tivemos notícia do infortúnio, não é? Todas essas referências depois também caem quase que em letra morta, porque não há depois o trabalho de sistematização, de arrumação, de perpetuar e fixar esse legado, não é? E portanto eu creio que inclusive instituições como, neste caso particular, por exemplo, como o MPLA, deveria ter um bocado mais essa preocupação. Eu sei que há um arquivo, o MPLA tem um grande arquivo, mas depois é preciso que haja esse trabalho, não é, de arrumação dessa informação, que essa informação, neste caso essas biografias, possam ser efetivamente públicas, divulgadas massivamente, para que os angolanos consigam conhecer e orgulhar-se, não é, das figuras que vamos tendo na nossa sociedade em vários estratos e dimensões. E neste caso, obviamente, temos aqui uma figura extraordinária com um percurso inspirador, não é? E que infelizmente, repito, deixa-nos ainda num momento em que o país seguramente precisaria beber da sua experiência e sabedoria. Portanto, só nos resta mesmo, tal como alguns companheiros, desejar profundas condolências à família, não é? E que, pronto, nós estaremos seguramente, coletivamente, a rezar por ele. Obrigado. Vamos então dar continuidade à nossa emissão. Vamos concluir esta primeira parte, preenchida, como se constatou, com esta evocação a propósito da personalidade política e humana de Fernanda Piedade Dias dos Santos Nandô, que faleceu na passada semana e que hoje, nesta segunda-feira, dia 22, é dia de luto nacional, consagrada justamente em homenagem a esta personalidade que marcou a vida política nas últimas décadas. Só lhe faltou ser Presidente da República. Vamos fazer uma pausa, daqui a nada regressamos. Tenha uma boa segunda-feira. Até já. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Regressamos para dar sequência a esta emissão. Renovamos aqui os votos de uma boa segunda-feira para si, uma boa semana. Jornal 7 Dias. Estamos a fazer justamente neste dia 22 de dezembro de 2025. Agora vamos falar de um acontecimento que marcou pela negativa a semana transata. Foi outra vez o derrubo de vários
postos de transporte de energia elétrica em 2 províncias, no caso, vizinhas, províncias do Kwanza Sul e de Benguela, e que fizeram com que centenas de milhares de famílias tivessem ficado privadas durante vários dias deste bem que é a eletricidade. E logo numa semana que antecede justamente os festejos de Natal e de final de ano. Esta situação, do ponto de vista psicológico, teve um impacto maior porque nas últimas semanas as autoridades, nomeadamente responsáveis da ENDE, têm-se pronunciado e chamado a atenção que, por exemplo, na província de Benguela, sistematicamente são derrubados postos de energia, o que faz com que isso provoque prejuízos humanos e também materiais da ordem de centenas de milhões de kwanzas. José Guerreiro, Benguela voltou a ser outra vez fustigada por este fenómeno. Sim, terra boa, sempre muita gente contra e a favor, né? É lamentável esta situação, né? Alguém falava em uma situação de barbárie e parece que estamos nos tempos da Idade Média. Alguém falou nisto. Portanto, 2 torres de transporte de alta tensão que fizeram depois cair mais outras, né? Mais algumas torres, né? Não tiraram travessas, pelo que consta, né? Retiraram os parafusos das bases para que as torres perdessem sustentabilidade. Isto é uma sabotagem pura, criminosa, associada ou não ao objetivo de venda dos materiais, dos referidos parafusos. Portanto, não se sabe se esses parafusos depois apareceram ou não no mercado, né? Se foi sabotagem pura ou se foi sabotagem associada ao objetivo de venda dos materiais, que tem acontecido noutras partes do país. Mas que esta coincidência, né, que seria sempre infeliz, com o recente chumbo pelo Tribunal Constitucional da lei sobre os crimes de vandalismo, não sirva para que os seus promotores, os promotores da referida lei, queiram colocar o tema nos moldes em que o Tribunal Constitucional chumbou, né, e considerou inconstitucionais. Isto é um parênteses, não é? Como dizia o Pedro Fernandes, viveu-se de facto, aliás, uma província que também é dele, não é? Também é do Pedro, ficou-se um grande descontentamento nas províncias de Benguela e Kwanza Sul, seriamente afetadas por esta sabotagem. Felizmente, a Polícia Nacional atuou rápido e acho que 3 elementos já foram capturados. Seria bom e necessário, né, que oportunamente as autoridades revelassem as motivações, e as motivações dos cidadãos, né, para tais atos criminosos, porque é através dessa divulgação que nós podemos ir, não só tendo mais vigilância, como também educando as pessoas e conseguindo que as pessoas não pratiquem esses atos. Os cidadãos têm que ser informados dos fatores, o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, etc, etc. Porque mais de conhecer as pessoas, mais do que as fotografias das pessoas, é saber as reais motivações. Isso seria importante. Mas face à interrupção no fluxo de energia, a pergunta foi sempre: e as fontes alternativas? As estações fotovoltaicas da Baía Farta e do Piópio, inauguradas e propagandeadas como pouca circunstância, onde também se torraram milhões de dólares. Os internautas e outros cidadãos daquelas 2 províncias, né, nomeadamente, colocaram sempre o foco nesta situação. As estações fotovoltaicas, o que é feito delas, não é? Nós somos leigos nesta matéria, nós, eu afirmo, eu próprio, né? E será que a produção de energia para estas fontes usa as mesmas infraestruturas e redes de distribuição? Não é? Isto é que os cidadãos gostavam de saber. Foi colocado, não é, pelos cidadãos das duas províncias, nomeadamente. Facto estranho é que nenhum dos jornalistas bem comportados, esta piada do Lula vai ficar, de facto, conseguiu perguntar ao seu ministro por estas alternativas e por que estas alternativas não foram usadas, na conferência que ele fez na altura a explicar o que se tinha passado. Quer dizer, nenhum jornalista bem comportado conseguiu fazer estas perguntas ao ministro. Eu ouvi a conversa da empresa toda, ninguém perguntou sobre isto. Nós temos elogiado várias vezes o Ministério de Energia e Águas, aqui no nosso programa, né, que não se critica só, também se vangloria e se valoriza aquilo que é bem feito. E nós temos elogiado aqui no programa várias vezes o Ministério, nomeadamente o setor da energia, pelo dinamismo do setor e pelos investimentos feitos na produção de energia. Mas nota-se que, face aos milhões e milhões de dólares já investidos, seria necessário muito mais soluções e alternativas para minimizar os impactos destas situações, que, note-se, são graves
e nem sempre de rápida resolução. Então, era esta a situação que eu queria colocar. Rui de Castro, esta questão enfim, destes atos repetidos de sabotagem, de vandalização destes bens, destes postos, torres de alta tensão, começa aqui a ganhar uma impressão, uma imagem de que provavelmente há uma mão invisível que poderá estar por trás disto e que não se prende apenas com questões de ordem económica, mas também esta questão das alternativas, as fontes alternativas para justamente serem usadas em situações crísicas como aquelas que se viveram na passada semana, como foi a privação de fornecimento de energia tradicional, energia elétrica, em Bengala e no Kwanza Sul. Bem, nós temos de facto aqui várias questões a considerar, não é? Parece-me que tem muito a ver com crime económico. E então aí há que ser mais eficaz na detecção de onde, que mãos poderão ser essas, não é? Mas o certo é que um dos propósitos poderá ser de dificultar ainda mais a nossa economia. E nós temos mencionado em vários fóruns que estamos a fazer grandes investimentos no domínio da energia, das energias limpas, que estamos apenas com alguma deficiência na distribuição. Ora, se já estamos com dificuldade na distribuição, destruir, ou enfim, acaba sempre por ser destruir torres de energia, quer dizer que ainda é para dificultar mais. Ora, dificultar mais a distribuição de energia limpa quer dizer que vai obrigar a uma maior utilização dos geradores e do gasóleo e, portanto, há aí uma série de outras nuances. As fontes poluentes, né? As fontes poluentes. Mas eu não... Fugindo agora um pouco da pergunta, não é? Eu queria mencionar aqui alguns elementos. Primeiro tem a ver com o que o Guerreiro mencionou referente ao Tribunal Constitucional. É que, de facto, foram declaradas algumas normas inconstitucionais, normas da lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, e o que nós assistimos foi que, depois desse pronunciamento dos juízes daquela instância, que houve vários setores da sociedade que quase que deliraram porque tinha sido uma derrota do Executivo. Acontece que esses mesmos setores não se pronunciaram relativamente a estes atos de verdadeira sabotagem. E isto não tem nada a ver, e eu estou completamente de acordo aqui com a chamada de atenção do Zé Guerreiro, é que se o Tribunal Constitucional identificou normas que não estão bem, têm que ser corrigidas. Isto é indiscutível. Agora, a penalização por vandalismo tem que ser cada vez mais firme, porque está em causa o país e está em causa o bem-estar da população. É que, neste caso concreto, foram afetadas 300 mil famílias. Houve setores como hospitais e bancos que ficaram paralisados. Nós ouvimos intervenções de médicos e enfermeiros a dizer que
haviam cirurgias que estavam marcadas e que não podiam fazer nada porque não havia energia. Portanto, estamos perante atos que têm que ser reprimidos seriamente. Disse-nos o Ministro da Energia que só este ano houve prejuízos no setor acima dos 50 milhões de dólares. Portanto, estes 50 milhões de dólares se poderiam ir para baixar o preço da cesta básica, por exemplo. Portanto, estamos a ter de desviar recursos para atender a pontos que até já estavam resolvidos. Agora, também é verdade, e mencionou muito bem o José Guerreiro, que muitas pessoas, particularmente em Benguela, um pouco também do Kwanza Sul, depois de ter havido o corte da energia vinda da rede nacional, interrogaram-se, mas então e não arrancam os sistemas antigos porquê? Onde é que estão os geradores? Onde é que está o biópio? Onde é que estão as centrais fotovoltaicas? Não é? E mais, eu recebi até uma mensagem de um ouvinte assíduo daqui do nosso programa que pedia para colocar aqui a questão de que se comenta muito em Benguela que as centrais fotovoltaicas só trabalham de dia porque não têm baterias. Portanto, não têm baterias, não acumula a energia que as centrais produzem digamos que agregada à que vem que vem das barragens, não é? Portanto, mas no período da noite, como não tem baterias, portanto não funciona. Bom, talvez alguém do Ministério da Energia nos possa depois esclarecer. Ora, um dos fundos desta questão, que poderá não ser neste caso concreto, mas o que tem vindo a percorrer é a vandalização de material ferroso para a venda. E, recentemente, de acordo com alguma imprensa, terá sido descoberto um esquema que já vem de há muitos anos, que cidadãos, sobretudo estrangeiros, mas com a conivência de altos funcionários do Estado, permitem que nos contentores de exportação de ferro e sucata se escondam minerais estratégicos como ouro, mercúrio, diamantes. Portanto, para além da sabotagem de bens públicos, sobretudo na rede elétrica, temos depois que estes bens que já são destruídos do parque público ainda servem de capa para saírem minerais ainda mais importantes. Lesando a economia nacional. Lesando, exato, obviamente. Ora, ainda relacionado com este caso da sucata, tivemos também, ainda mais recentemente, que 21 autocarros da TECUL arderam numa base no Kazenga. E arderam porque estavam a ser cortados para serem transformados em sucata e de certeza que engrossarem este negócio da venda do ferro ou de material ferroso, não é? E ao serem cortados, portanto, com o equipamento que foi usado, produziu-se ali um curto-circuito ou alguma fagulha, e então isso é que depois levou a que fossem queimados 21 autocarros. Bom, não tendo sido queimados, seriam recortados e mais material iria para a venda. Portanto, há aqui vários esquemas que têm que ser... Que merecem merecer da parte das autoridades uma investigação mais aprofundada. Portanto, não sei se os filhos do nosso falecido Mnandó
vão conseguir honrar a sua morte descobrindo quem é que efetivamente está por trás, que mãos são essas, porque nós precisamos de resolver isto rapidamente. Sem dúvida nenhuma. Ainda em inglês, este caso, isto começa a ser já recorrente mais, sobretudo nos últimos meses. Este ano, ao longo de 2025, foram múltiplas vezes que ouvimos notícias de vandalização deste tipo de equipamentos que prejudicam a economia, prejudicam as pessoas, as famílias, como foi o caso recente agora da semana passada em Bengala e no Kwanza Sul. Mas isto começa a ganhar contornos de ser um caso de polícia, não é? Sim, de polícia e provavelmente de segurança nacional, não é? Porque nós não podemos perder de vista a possibilidade, estou a falar de possibilidades, não é? Da possibilidade de essas ações ou operações estarem também relacionadas com objetivos, né? Ou inerentes a estratégias de desestabilização do país, porque, por exemplo, para além desses incidentes, e o Rui referiu-se também aos autocarros da Tucu, mas naquela zona trouxe o Luanda Benguela há cerca de 2 semanas. Houve também autocarros da Macon a serem vandalizados, né? Provavelmente não, quase que eram foram emboscados. E naquela zona é muito provável que possam, por um lado, há sim, sob a capa de interesses económicos ilegais, né? Porque esta prática de roubo de material ferroso para depois exportar ou fundir aqui. É fazer negócio. Mas pode ser apenas uma capa, não é? E podem ser pessoas tentarem a ser utilizadas para criar esses constrangimentos, mas o fim último, e num contexto de dificuldades, não é? Num contexto de dificuldades, podem ser de facto ações para destabilizar o país, não é? E é preciso ter atenção. Agora, mais do que corrigir, que é importante, e felizmente acho que a falta de luz ou apagão durou apenas 2 dias, né? Foram 2 dias, as equipas trabalharam arduamente para repor a capacidade, para repor o sistema, né? E penso que as questões levantadas, quer pelo Zé Guerreiro, IP, quer pelo Rui de Castro, em relação aos sistemas redundantes, né? Fazem sentido. Portanto, alguém tem que dar uma explicação, mas também não podemos perder de vista que primeiro são investimentos muito exigentes, não é? E não se consegue fazer tudo da noite para o dia, né? O desejável é que a grande parte do material é importado, não é? Sim, leva a tempo. Mas é importante também levantar outras questões, né? Tais como? De facto, quem é que tem capacidade de desaparafusar torres de distribuição de energia elétrica? Não sou eu, nem sei onde é que ficam. Estou a saber agora que têm parafusos, não é? E, portanto, é gente que conhece, não é? Ligado ao métier, né? É gente que, pelo menos também, tem os equipamentos necessários para realizar tal ato, né? Mas também surpreendo-me que as pessoas consigam fazer isto sem que ninguém se aperceba, não é? E o que leva a crer que, e pela magnitude, frequência, não é, de eventos e pela dimensão, isso parece uma indústria, não é? Portanto, podemos estar, e tal como referimos na altura quando se falou, tivemos a falar do Congresso de Reconciliação Nacional e de aspectos que colocavam em causa todo este processo, a paz social. Nós dissemos, eu em particular tinha-me referido que nos esqueceram, portanto as pessoas que abordaram esse assunto esqueceram-se de olhar para o crime organizado. Portanto, a mim parece-me que isto são ações bastante, pela dimensão que temos, podemos estar em presença de crime bastante organizado, de sabotagem, mas também dizer que é uma situação que acontece muito pelos países africanos, né? A crise que a África do Sul teve na elétrica também deveu-se a isso. Portanto, muitos atos de sabotagem, tanto em África,
há muito roubo de cabos por causa do cobre, mas também tanto a própria ESCOM sul-africana sofreu muito com isto. Maus investimentos, atrasos em investimentos, inclusivamente havia lá também a máfia, porque eles têm centrais que trabalham a carvão, incluindo a venda e o desvio do carvão. Né? Portanto, há muito que pode acontecer nesta economia, não é? E um Estado... E Angola já pode estar a ser também... Eu não duvido, né? Portanto, isto reflete... Abrangida por isso. Isso reflete também fraquezas, quer ao nível do aparelho de defesa e segurança, né? Porque são objetivos estratégicos, né? Imagina, portanto, antes fosse, né? Como alguém diz, antes cesse, né? Antes fosse que para além desses objetivos, que fossem só esses objetivos económicos, né? Mas por esta via pode-se comprometer um país e a economia. Portanto, esses 2 dias, para além dos... Isso acaba por ter implicações, como disse bem no início, ao nível da segurança, isto tem implicações políticas. Muito. Para além dos prejuízos que a empresa reportou só para este período de 2 dias, são 400 milhões de kwanzas. Ao longo deste ano, 10 meses, já têm perdas, prejuízos de 50 milhões de dólares. Mas já, de facto, atividades económicas foram comprometidas, não produção de alguma coisa, perda de produção. Imagina, nós falamos que na parte social, que hospitais deixaram de funcionar. Foram afetados. Né? Numa zona pescatória, zonas como que são o Kwanza Sul, Portambuim e Benguela. Se não há capacidade alternativa e com as crises que temos também de combustível, muita mercadoria pode ter perdido, peixe, por exemplo, né? E depois tem outra situação que já se liga com as questões económicas e políticas. Portanto, quem queira e tenha objetivos, por exemplo, de criar pressão sobre o governo, portanto, afeta esses equipamentos, que por um lado afeta a distribuição de energia elétrica, de fornecimento de água, porque os sistemas de fornecimento de água funcionam com energia elétrica, pessoas que perdem produção, capacidade de rendimento, portanto, cria-se aqui um barril de pólvora. Portanto, na prática, eu acho que temos que, pela dimensão, frequência de eventos e pelos prejuízos que temos que reforçar, de facto, a capacidade de prevenir. Prevenção. Essas são questões que têm que ser prevenidas, tanto quanto possível. Ainda bem, Adbaivuj. Como é que se pode prevenir uma situação destas? Porque agora isto começa a ganhar já contornos traumáticos. Eu imagino as famílias nestas províncias que são normalmente ou regularmente afetadas, como tem acontecido nos últimos meses, particularmente a província de Benguela. Agora foi Kwanza Sul. Mas estas 2 províncias têm estado muito na berlinda por causa dessa situação. Agora, é caso para perguntar, como é que se pode evitar que uma situação semelhante àquela que ocorreu na passada semana possa ocorrer no futuro, enfim, já não muito distante? Bom, eu creio que é preciso atacar o mercado do crime. Não é? No fundo, quem alimenta, não é? Estas operações de sabotagem ou de aquisição deste material, né? No fundo são os sucateiros, né? E portanto é fundamental que haja aqui um maior controle sobre a atividade dos sucateiros, os produtos que eles recebem e comercializam, que depois são enviados a fábricas de produção de ferro, não é? Para as siderurgias. Para as siderurgias, exatamente. Então, eu creio que nós temos que olhar com muita atenção este filão, esta cadeia toda, não é? E tentar criar condições até mesmo para rastrear metais. Hoje, por causa mesmo desta situação, fala-se, por exemplo, também que o roubo na via pública, o que já não se via, não só em relação a telemóveis, mas também em relação a pequenas bijuterias, não é? De ouro, principalmente, também aumentou muito porque começou a surgir o negócio de casas, não é? Que compram ouro e outras preciosidades, não é?
Portanto, é necessário haver aqui uma capacidade de rastreio para evitar, não é, que o crime alimente esse negócio, não é? Por outro lado, eu julgo que, e tal como o Enda se referiu às falhas, é preciso corrigir do ponto de vista do esquema de segurança desses equipamentos e dessas infraestruturas que são fundamentais económica e socialmente, não é? Nós temos que conseguir reforçar a proteção destas infraestruturas e hoje fala-se que existem possibilidade de sensores, satélites para a videovigilância, portanto é possível drones, encontrarmos, né? drones em algumas zonas, é possível encontrarmos Temo que estejam a dar aqui ideias para outros negócios. Exatamente. Veja aí montagem. A ideia é mesmo para prevenir o crime. Prevenir o crime e... É normal que assim seja ainda. É normal que assim seja. Sim, a sofisticação de meios. Tem que se sofisticar ainda mais os meios, sim, ou para mesmo, combater o crime. Aqui há duas vias, né? Ou o mercado, e está a surgir uma oportunidade, é normal que alguém se aproveite dessa oportunidade, desde que o faça com regras e honestidade, não há mal nisso, né? Ou no momento em que fazemos a montagem dessas infraestruturas, temos que acautelar o esquema de proteção e segurança dessas mesmas infraestruturas, o que obviamente encarece um bocado mais o investimento em si, não é? Mas sem dúvidas não podemos continuar neste ciclo onde qualquer oportunista sobe nos postos, desmonta a seu belo prazer, não é? E nem é encontrado e o material sabe-se que é por aí comercializado e não acontece nada. O que quer dizer que isto chama o tema da justiça. Portanto, a justiça tem que intervir. Deve intervir. Rapidamente. Não é? E aqui é uma justiça que deve ser mesmo rápida e exemplar, não é? De modo a, passa a redundância, em certa medida, desestimular, não é? Também por essa via que essa prática se normalize, não é? E se expanda como temos vindo a assistir, porque foi agora em Benguela, Kwanza Sul, mas temos episódios vários. Também foi no Kwanza Norte, o Kwanza Norte também foi abrangido, já foi afetado. Portanto, nesta dimensão, neste serviço ou infraestrutura em concreta, mas também noutras, não é? Que são sistematicamente vandalizadas. Por outro lado... Para terminar, estamos a concluir já esta parte. Nós temos aqui dois desafios, que é o tema da educação cívica, não é? Porque, em certa medida, a população não tem o sentimento de pertença, não é? Dos bens públicos. Porque quem, no fundo, vandaliza, não é? E cria condições para a destruição desses equipamentos, tendo noção da dimensão dos prejuízos, não é? Em certa medida, há aqui uma certa autodesresponsabilização, não é? E isso é muito fruto de falhas do ponto de vista da educação cívica e patriótica, não é? E eu creio que, pronto, isto é já um quase mal geral, não é? Com vários maus exemplos e isso, no fundo, só estimula mais a que esses indivíduos com essas práticas, não é, estejam por aí a seu bel prazer e precisam ser, obviamente, identificados e depois sancionados no fórum legal, neste caso no fórum da justiça. Mas revela também, não é, desafios, né, do ponto de vista da inclusão social e económica, porque é claramente um crime organizado, alimentando certos negócios, mas depois também as pessoas, em certa medida, expõem-se a um risco muito alto, né? E nós também vemos notícias de jovens que acabam por morrer na tentativa desse tipo de práticas e de atividades, né? E portanto é também um tema social que revela aqui fragilidades e vulnerabilidades
do nosso tecido social e humano, não? Oxalá que não tenhamos que repetir mais vezes esta análise sobre estas situações de vandalização de bens públicos aqui nos 97 dias. Vamos concluir esta parte, ainda temos mais questões para aflorar no tempo que nos resta desta emissão que estamos a fazer justamente nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Então, até já. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Renovamos aqui os votos de uma boa manhã de segunda-feira, uma boa semana para si. Vamos então dar sequência a esta emissão, Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, que estamos a fazer justamente neste dia 22 de dezembro. Agora vamos falar sobre um acontecimento que também foi relevante na passada semana, em termos de notícia, o facto de o Ministério do Trabalho ter revelado, na sequência de investigações que têm sido feitas no nosso país, que 85% das empresas inspecionadas pela IGT, Inspeção Geral do Trabalho, no âmbito da campanha que se chama Salário Justo 2025, não paga o salário mínimo de 100 mil kwanzas que está estipulado por lei. A ministra Teresa Rodrigues Dias disse na cerimónia de encerramento da campanha, que decorreu em todo o país durante o mês, que foram inspecionadas perto de 700 empresas, onde foram encontrados quase 11 mil trabalhadores com salários abaixo dos 100 mil kwanzas. E vamos recordar justamente essas declarações da ministra. A campanha foi desenvolvida em todo o território nacional, através dos serviços provinciais da Inspeção Geral do Trabalho, que se desdobrou em ações inspectivas in loco nos centros de trabalho dos agentes econômicos, tendo sido programadas 772 visitas inspectivas, das quais foi possível inspecionar 695 empresas e realizar 798 ações inspectivas, das quais as 695 sociais e 103 técnicas nos setores do comércio, da indústria transformadora, da educação e da prestação de serviços. A campanha abrangeu um total de 18.926 trabalhadores, dos quais 13.020 são homens e 5.906 são mulheres. Quanto ao incumprimento das empresas inspecionadas, verificou-se que das 695 empresas inspecionadas, 595 encontram-se em conformidade em relação às matérias relacionadas com o salário mínimo nacional, representando 85,6% das empresas inspecionadas. Relativamente aos trabalhadores das mesmas, cerca de 10.900 trabalhadores oferiam salários abaixo do salário mínimo nas referidas empresas, representando assim 58% do número total de trabalhadores. Ouvíamos a ministra Teresa Dias, ela que é ministra do Trabalho, quando na passada semana falava aqui em Luanda, no âmbito dos resultados de uma investigação feita pela Inspeção Geral de Trabalho, que concluiu, na sequência de um trabalho de campo que foi feito um pouco por todo o país durante sensivelmente um mês, que 85% das empresas que foram inspecionadas no âmbito da campanha Salário Justo 2025 não paga o salário mínimo de 100 mil kwanzas. Já Guerreiro. Só uma parte inicial. Eu quando ouvi os restantes, e também liga com esta questão dos salários, né? Quando ouvi os restantes colegas do painel a falar no tema anterior sobre as questões das sabotagens, dos roubos, alimento sempre a dúvida sobre teorias da conspiração versus azar. Socorro-me de alguns conceitos subjetivos, né, naturalmente, e anticientíficos. Né? Temos tanto azar que tudo nos corre mal. Quase tudo que fazemos é mal feito. Né? Não acertamos uma. Enfim, e agora a conclusão. Sei que alguém se vai rir. O diabo descalçou as botas em Angola e ficou aqui a descansar. Como diz um amigo de um amigo do painel. Vamos então para o salário mínimo, isto que a senhora ministra falou. É uma denúncia expressiva da senhora ministra, né, que saudamos. Né? Foi feito este bom trabalho da Inspeção Geral do Trabalho, até porque foi feito a nível nacional. Será uma amostra, né? Será uma amostra, até porque os números globais deverão ser muito mais preocupantes. Os trabalhadores, no geral, já têm um nível de vida difícil, né? Têm que acabar de alimentar muito caro,
têm acesso à saúde e à educação complicado e caro. Ainda por cima, nem o salário mínimo recebem. Daí as mixas, os esquemas, os roubos, as ausências ao trabalho, a baixa produtividade, etc, etc. Ouvimos a senhora ministra, de facto, e os números são preocupantes. Eu iria, talvez, resumir alguns deles. Foram inspecionadas 695 empresas. É bastante numa amostra, não é? E como ela referiu, de vários setores, comércio, indústria transformadora, educação e prestação de serviços. E note, das 585 empresas, há 585 empresas, 85% daquelas que foram inspecionadas, que não pagavam o salário mínimo, que é 100 mil kwanzas. Ou seja, 11 mil trabalhadores oferem cerca de 11 mil kwanzas. Note-se que são trabalhadores efetivos, contratualizados. Né? O setor do comércio, o que também não é de estranhar, registrou o maior índice, digamos, a maior precariedade do trabalho. Né? Registrou esse maior índice de infrações. E a seguir a prestação de serviços. E note-se uma coisa que foi dita pela sua ministra, na continuação da conferência de imprensa dela, é que neste setor as empresas de segurança são que também mais incumprem o salário mínimo. E sabemos que as empresas de segurança, normalmente associadas às altas figuras do sistema, não é? Cobram valores altíssimos, não é? Aos clientes e depois deixam os seus trabalhadores a receberem 11 mil kwanzas. E daí não é de estranhar que esses seguranças que estão nas empresas, que estão nas habitações das pessoas que têm essas condições, passam a vida a pedir dinheiro e comida às pessoas que defendem e que muitas vezes participam em roubos nessas pobres instalações. Não é? E note-se também que até o ensino privado, acusado muitas vezes de cobrar propinas elevadas, também nem sempre paga salários condignos. Não é? Com certeza que não será pessoal docente, mas talvez, digo eu, que não conheço o assunto, talvez trabalhadores não docentes, auxiliares. Às tantas, eu já estou aqui a ouvir algumas das desculpas dos empregadores que foram inspecionados e que foram detectadas estas irregularidades. É difícil adquirir produtos ou matérias-primas, né? Tem muitos encargos com a AGT, que são elevados, e isto é uma verdade, né? Já anda a sugerir que falemos sobre a AGT há algum tempo, que é o Estado dentro do Estado, né? Devem referir também os empregadores, inspeções e mais inspeções das autoridades que desincentivam os investimentos. Também devem falar em volume de vendas de bens e serviços baixo, né? Face ao nível de vida das pessoas, dos potenciais clientes, que também não temos as condições de adquirir produtos, serviços, etc. Mas nada desculpa esta prática denunciada pela senhora ministra, né? Os salários mínimos têm que ser cumpridos e respeitados. São os trabalhadores que criam riqueza. Eles têm que ser bem remunerados. Se juntarmos a tudo isto os trabalhadores do mercado informal, né, e que sabemos também acho que é 85% da população ativa, vemos a que nível está a pobreza do nosso país. Só a falar nos rendimentos mensais. Portanto, a senhora ministra falou daqueles que estão contratualizados em empresas formais. Estão nessa situação de miséria salarial. Se juntarmos os restantes trabalhadores, que são aqueles que estão na informalidade, que ganham 500 kwanzas por dia para levar para casa um pão para as crianças, vemos a que nível de facto está a nossa situação social. Para dar por isso os parabéns ao Ministério do Trabalho, à sua inspeção, incentivar que continuem com estas medidas de inspeção, que sejam justas, que sejam bem conduzidas, né, para alterar e combater, né, as situações ilegais que são muitas, como vimos, não é? Em defesa dos trabalhadores, em defesa de quem trabalha. E lamentar, de facto, que parece mesmo que o diabo descalçou as botas em Angola e ficou aqui a descansar. Rui de Castro, a ministra também na conferência de imprensa que deu, em que revelou estas estatísticas na semana passada aqui em Luanda, ela disse também que foram já notificados mais de 230 empregadores, portanto, patronatos, e que estão em curso mais de 100 processos de contraordenações, por causa desta situação no âmbito desta campanha nacional chamado Salário Justo 2025.
Realmente ela disse isso e eu achei estranho, porque se foram inspecionadas cerca de 700 empresas e 86% delas, estamos a falar de 600, tinham inconformidades. Como é que só há 117 processos? Porque se há inconformidades em 600 empresas, este número de processos de contravenção deveria pelo menos situar-se acima dos 50%, portanto aí na casa das 300 e tal. Bom, mas este dossiê parece-me que precisa também de ser visto de uma outra forma. É que nós chegamos a este salário mínimo por força dos sindicatos. Houve uma greve, houve várias greves, houve uma discussão com o governo, chegaram-se então a alguns acertos. O governo foi mencionando que a nossa economia ainda não estava preparada para os incrementos que os sindicatos pretendiam, mas chegou-se depois a um consenso e uma das medidas foi implementar o salário mínimo subindo para 100 mil. Primeiro, creio que ainda esteve na casa dos 70 mil e depois subiu para os 100. Ora, do outro lado da medalha estão os empregadores, estão as grandes empresas, mas também estão as pequenas, médias e microempresas, que se debatem com cada vez mais dificuldades e portanto não é retórica nem desculpa, são realidades reais, porque nós não estamos a produzir o que a quantidade de população exigiria. Dependemos muito das importações, há cada vez menos disponibilidade de cambiais e entretanto, a procura está a aumentar, porque a população está a aumentar. Ainda vimos, apesar das debilidades do censo 2024, mas o certo é que o país neste momento está já estamos na casa dos 40 milhões de habitantes, portanto as dificuldades são reais. Ora, com esta pressão do MAPES, o que é que vai acontecer? Muitas das empresas que não têm faturação para conseguirem garantir salários que tenham como salário mínimo 100 mil, vão obrigatoriamente começar a reduzir o pessoal. Vão despedir pessoal para redirecionarem os valores para os que ficarem e aí para poderem resolver então a questão dos 100 mil. Ao fazerem isso, vão baixar a qualidade da prestação de serviços. Ao baixarem a qualidade de prestação de serviços, começam a perder clientes. E ao perderem clientes, deixam de ter os inputs financeiros e as empresas vão fechar. Portanto, vamos aumentar o desemprego e, portanto, teremos a tentar resolver um problema, vamos criar outro. Portanto,
Sinceramente não sei, mas há outros especialistas. Tem que haver aqui talvez aqui uma situação, talvez algumas compensações por parte do Estado para que elas possam honrar, essas empresas possam honrar. Exatamente. Tem que haver aqui alguns incentivos. Ou algum incentivo do Estado a determinadas empresas que comprovadamente estejam incapacitadas de garantir este salário mínimo, porque também é verdade que hoje, com 100 mil kwanzas, a pagar o transporte público como está, a alimentação como está, a energia e a água aumentarem, também é um valor que não facilita a uma família normal angolana de um agregado de 4, 5 pessoas sobreviver, eu já nem digo viver. Portanto, valores de inflação que temos, não é? Exatamente. Nesta sociedade, particularmente aqui na cidade de Luanda. Portanto, eu a terminar, acho que era mais uma revisão, sentando o governo outra vez com os empresários e com os sindicatos, não é? Todas estas 3 partes, para encontrarem algum consenso que permita satisfazer todas as partes. Exatamente, satisfazer as que partes. se consigam manter postos de trabalho que começam a ficar em risco. Esta ideia, em inglês, de uma certa engenharia, mas é necessário haver aqui uma certa engenharia por parte do Estado, engenharia financeira, ou económica, ou social, para que, de facto, as empresas possam honrar com estes compromissos legais, que é o de pagar o mínimo que é exigido por lei, para que as pessoas possam fazer face ao custo de vida cada vez mais elevado, não é? Sim, tem que haver esta medida do salário mínimo, tem que necessariamente ser complementada com outras medidas de apoio ao empresariado, não é? Na prática, o que se pretendeu com esta medida foi, atendendo às solicitações dos sindicatos, foi aumentar ou proteger os rendimentos das famílias, né, dos trabalhadores. E foi feito. Agora, para além da eventual resistência ou falta de vontade de alguns empregadores, o que se depreende da abordagem do Zé Guerreiro, há também dificuldades reais e concretas, não é? A questão dos impostos, não é? A questão fiscal também. Sim, a carga fiscal, a falta de condições de pagamento de salários, porque para se pagar esses salários eu tenho que ter negócio, não é? Há também temas relacionados com o desconhecimento da lei, o desconhecimento mesmo do salário mínimo e, não menos importante, as empresas e os empreendedores ouvidos manifestaram desconhecer que podiam solicitar autorização do MAPES para pagarem salários abaixo do exigido, né? Obviamente demonstrando esta incapacidade. As dificuldades que sentem. As dificuldades têm. Realmente também ouvimos falar de extinção de postos de trabalho por encerramento de empresas, por causa da implementação desta medida. E, portanto, é preciso arranjar aqui um meio termo, não é? Por um lado, assegurar, por via das medidas de desenvolvimento do setor do empresariado nacional, não é? Assegurar, como temos sempre referido, que uma melhor distribuição das oportunidades de negócio, não é? É possível, não sei se ainda, também precisa assegurar avaliar a eficácia desta medida. Por exemplo, a lei das pequenas e médias empresas assegura que quer as instituições públicas e as grandes empresas devem garantir e assegurar que parte do seu negócio, da sua atividade, seja feita direcionada para pequenas e médias empresas, o que, portanto, cumprindo-se, levaria a que muitas dessas empresas que empregam muita gente, são pequenas, têm um número de empregados limitado,
mas são muitas empresas. Portanto, essas, Sim, geralmente são as pequenas empresas que asseguram muitos postos de trabalho. E, portanto, Estão em maior número do que as grandes empresas. do que as grandes Porque as empresas. PMEs são... E, portanto, é preciso assegurar que estas oportunidades de negócio cheguem até estas empresas que efetivamente laborem. O que acontece, por outro lado, é que muitas dessas oportunidades de negócio são dadas a empresas que quase que não empregam nada, né? São meros intermediários. Esta é a grande realidade do nosso país. Portanto, têm, de facto, estão no setor informal, têm as suas licenças, é verdade, mas conseguem grandes negócios à custa do tráfico de influência. E estas geralmente não geram rendimentos. E muitas das vezes, para executar o trabalho, vão repassando, mas aquilo que chega a quem de facto trabalha não serve, não é? Não podemos também nos esquecer, para um grupo de empresas e empresários e que tem que honrar, realizar, né? Cumprir com esta lei, faz também negócio com o Estado. E o Estado não tem sido bom pagador. Não é? Isto tem criado muitas dificuldades e, portanto, e ainda bem que nesta fase... Dívida pública, não é? Sim, a dívida pública interna, né? Ainda bem que nesta fase esta campanha foi um bocado, como é que se diz, pedagógica e que, se calhar até para ajudar o Rui, este desfazamento que referiu em relação às empresas... com inconformidade não. Prende-se ao facto de, com esta ação, houve ter havido regularização. Com esta ação, as pessoas tocaram-se, de facto resolveram e pagaram, dos dados que li, foram cerca de 7 mil e tal trabalhadores. Sim, que de 11 mil regularizaram 7.600. E, portanto, esta campanha é salário justo, não é? Sim. 2025. Agora, é também possível, para resolver este problema, fazer o que nós muitas vezes não, também sugerimos, né? O que é? Foi, na altura, quando se discutiu esse assunto cá no painel, no programa, foi que compreendia a razão de ser da alteração da base, né? Salário mínimo que estava muito em baixo, mas com a desvalorização cambial também está a descer. Está neste momento a cerca de 92 dólares, né? Mas, mais do que isso, e para as empresas que têm dificuldade de pagar, não é? Era pelo menos negociar pagamentos, em vez de esperar, tanto quinzenais, não é? Em vez Ir pagando gradualmente. Sim, pelo menos, tanto, não de uma vez só, mas sim, isto ajuda muito também os trabalhadores e provavelmente para aquelas que puderem, para além do salário, comprometerem-se a pagar prémios de desempenho e, não menos importante, a semelhança do que alguns países já adotaram, era que, tratando-se de pessoas com contratos de trabalho que descontem para a segurança social, era de facto nós vermos, avaliar a possibilidade, porque isto tem ajudado muito, que as pessoas que descontem utilizem parte do dinheiro que está na segurança social para financiar determinado tipo de despesas, por exemplo, aquisição de casa. Porque o que é que acontece? Com a esperança de vida tão baixa, com as dificuldades que temos e receber depois de não sei quanto tempo de trabalho, o dinheiro que se recebe lá para frente não serve para quase nada. Portanto, há pessoas que estão a trabalhar este tempo todo, que vão para a reforma sem, por exemplo, ter uma casa, quando que na vida ativa se pudesse utilizar parte destes rendimentos para comprar uma casa, não é? Ou dar entrada de uma casa. Sim, numa cooperativa, na habitação. Ajudaria bastante a resolver o problema dessas pessoas. Na prática, assim, não perdemos o foco, né? O fim último é aumentar o rendimento das pessoas para o seu bem-estar. E isto tem que ser perseguido por via da avaliação e desenvolvimento de uma série de medidas que possam ajudar. Portanto, e sem perder de vista também, ao tema da fiscalidade, né? Sobre essas empresas. Temos que avaliar em que medida, por exemplo,
os IVAs da vida, não estão a comprometer isso. Porque o Estado pode, por exemplo, para determinado tipo de empresas e empresas em determinada situação, pode não oferir e receber, não é, as receitas que espera por via do IVA, mas se as empresas conseguem pagar, não é, determinado tipo de nível de rendimentos, vai conseguir essas receitas por via do IRT. Sim. Portanto, mas isto também só se consegue tratar se na base, não é? E esse é o grande problema da nossa governação. Está tudo muito centralizado, não é? Se na base houver capacidade de resolver essas questões, ou pelo menos quem está no topo ouvir e perceber... Concertação, né? Haver concertação de quem esteja na base. Sem dúvida nenhuma. Temos dificuldades em dar a volta. Adebayo, de facto, o princípio é bom, o salário justo de 2025, o propósito do Estado é o de moralizar também, mais do que a questão legal, é a questão moral que está aqui em causa, não é? Dada, enfim, o custo de vida, a inflação, mas aqui, só que muitas vezes os meios não conseguem, não são suficientes, não são os melhores para que os fins possam ser aqui materializados, tal como certamente ambas as partes pretendem. Acha que tem que haver aqui uma renovação, como te sugeriu o Rui, uma espécie de renovação de um contrato, deste contrato entre o Estado e as partes, um contrato, não diria um contrato social, mas... Sim. Eu creio que isto leva-nos necessariamente para esta conclusão, não é? No sentido em que a medida deve ser reapreciada, não é? De resto, o tema do salário mínimo nacional não é nunca um tema fechado, não é? Ele deve ciclicamente, periodicamente, ser reapreciado em sede de concertação social, não é? Entre o patronato, os sindicatos e o governo, no sentido de, olhando para as condições gerais macroeconómicas, não é? Determinar-se os ajustes que periodicamente devem ir sendo feitos, não é? De modo a que consigamos ajustar, no fundo, as necessidades das pessoas ao seu próprio rendimento. Mas é verdade também que devemos olhar como premissa a nossa produtividade no geral, não é? E é aquilo que há bocado o Enda dizia, olhando para o tamanho da nossa população, o potencial que a nossa economia oferece, não é? Nós estamos ainda muito abaixo e temos que necessariamente elevar a nossa produtividade geral e, obviamente, essas condições vão favorecer que haja esse movimento de ajustes ao salário mínimo nacional. Por outro lado, também, este número de empresas em inconformidade leva-nos a olhar para a situação econômica das empresas. Não acredito que se trata apenas de uma fuga em todos os casos. Em muitos casos há mesmo dificuldades estruturais de tesouraria, né? Há problemas de caixa muito sérios nas empresas, e o Enda se referiu há bocado a muitas empresas que têm relação com o Estado, e um dos grandes prejuízos... Nós temos ouvido recorrentemente muitas queixas a esse nível. Sim, empresas estão há anos à espera que o Estado pague os seus serviços prestados. E a consequência disso são os danos que isso gera depois na tesouraria, né, das empresas. Mas, por outro lado, também, na relação de mercado entre as próprias empresas, os tempos de recebimento são muito demorados, não é? E por outro, e acresce a isso o facto de haver muitas dívidas entre empresas, o que gera necessariamente ou agrava ainda mais essa situação de caixa com que muitas empresas se deparam, e obviamente que isso cria esse constrangimento na hora do pagamento dos salários dentro desse standard mínimo definido, não é? E portanto eu creio que sim, que deve ser reapreciado em sede da concertação social, pelo menos o exercício pedagógico que a Inspeção Geral do Trabalho tem vindo a fazer com as empresas é salutar, não é? Porque também em alguns casos há efetivamente
o que é mau, não é? Mas há aí algum desconhecimento, desconhecimento se calhar não da norma do ajuste, mas da relação que é possível ter com a Inspeção Geral do Trabalho no sentido de sair desse quadro de inconformidade ao notificar e apresentar, obviamente, as evidências de que efetivamente a situação não permite àquela empresa na conjuntura, não é? E só depois das condições melhorarem, aí então se pode trabalhar no sentido de se fazer esse ajuste. Porque não havendo essa concertação, o risco de produzir o efeito contrário, ou seja, de agravar ainda mais o quadro de desemprego, também é alto, né? Também é alto, embora se possa apreciar a hipótese de que muitas das vezes a redução de trabalhadores não é tão má assim, porque muitas das vezes pode gerar eficiências, né? E as empresas conseguirem perceber que conseguem manter o nível de produção com um número menor de trabalhadores. Sim, senhor. Estamos nos minutos finais desta emissão, 22 de dezembro, do Jornal 7 Dias. Tempo ainda para os recados, como é tradicional. José Guerreiro, estes minutos finais dedicados aos recados, quais são os seus? Este meu primeiro recado, mais do que um recado, acho que é mais um apelo ao esclarecimento oficial. Correu uma informação nas redes sociais que, infelizmente, nem os jornalistas da LAC ainda tiveram tempo de ir atrás. Correu uma informação referente à Cimangola, não é? Que é necessário saber a verdade. E por isso falei na necessidade do jornalismo tentar apurar. Posso já dizer-lhe, sem querer interrompê-lo, que a Cimangola vai dar hoje uma conferência de imprensa. Vai proporcionar um encontro com os jornalistas nesta segunda-feira. Então até é bom o nosso recado, não é? Porque eu referi-me à Cimangola. E no fundo, ainda bem que vamos mais tarde ouvir, porque o nosso programa é às 7, começou agora às 7, vamos ouvir mais tarde aquilo que eu quero perguntar a Cimangola, né? Está parada ou não? É um colapso forçado ou não? Transformou-se somente em local de armazenagem, repito, local de armazenagem para clinker importado da China? Será que, como foi publicamente denunciado, será um local de acomodação para figuras políticas no quadro de uma vaga de poder, troca de favores e nepotismo, originados em anteriores administrações do governo oficial de Luanda? Em 2017, a Cimangola foi apresentada como joia da coroa. Seria a base, a nova origem da nossa projetada grande industrialização do país. Foi feito um investimento de cerca de 400 milhões de dólares. Qual a situação atual? Alguém que nos diga alguma coisa. Felizmente, a Cimangola vai dar uma conferência de imprensa, segundo o Pedro acaba de dizer. Segundo recado. Como está a acabar o ano, em gesto de balanço, eu fui recuperar a primeira página do novo jornal no dia 24 de outubro. Essa primeira página era dominada por um título que me deixou boquiaberto. Campus da Universidade de Agostinho Neto, um monstro à beira da morte. A reportagem é aterradora. Segundo a mesma, as obras da segunda fase do campus se desenrolaram, pelo que o espaço está a ser ocupado por camponeses. À volta, multiplicam-se residências. Acho que tive que me morder a mim próprio para ver se estava a ver e a ler bem. As instalações da Universidade de Agostinho Neto, a principal universidade pública do país, a ser ocupada, os seus terrenos, por camponeses e por residências, onde foram integrados milhões de dólares para a sua construção e que implicavam uma segunda fase. Falamos na aposta em educação e continuam a ser inauguradas novas universidades públicas noutras províncias do país e outras a serem prometidas. Que estratégia existe? Para onde caminhamos? Há bocado falei no diabo que descansou as botas em Angola e ficou a descansar. Agora eu digo, os judeus devem estar loucos. Temos, e eu pessoalmente, tenho em alta consideração o Sr. Ministro do Ensino Superior, o professor Albano Ferreira, e esperamos que ao mesmo tempo que o cerco ao ensino superior privado aperta,
muitas vezes inexplicavelmente, outras com razão, o governo deve preocupar-se em organizar melhor e moralizar as instituições e as práticas do ensino superior público, para que sirva de exemplo. Para os recados então de José Guerreiro, Rui de Castro, quais são os seus? Bem, eu trazia em primeiro lugar algo que está ligado ao Ministério da Energia e Águas. Há pouco falamos de energia e eu agora vou falar da água. Os municípios do Rangel, Ojiaenda, Kazenga, Sambizanga, Cacoaco e Ingombota estão sem água desde o dia 7 de dezembro. Diz-se que tem a ver com uma avaria ou com uma ruptura na conduta de água que vem da ETA de Kifangondo, mas o certo é que não há grandes pronunciamentos sobre o caso, não vemos, sobretudo nas TVs, nenhum trabalho de reparação, e o que nós vemos é que a proliferação de caminhões cisterna pela cidade está a aumentar. E 1.000 litros de água que eram comprados a 2 passaram a ser comprados hoje a 5.000 kwanzas. Os cupapatas estão a comercializar um bidão de 25 litros a 250 kwanzas quando era de 5.000, quer dizer, 5 vezes mais. O Sr. Ministro recentemente disse que o garimpo de água em Luanda era um grande negócio em diversas zonas e municípios e que tudo iriam fazer para o combater, reconhecendo que também estão envolvidos funcionários da EPAL e do próprio Ministério. Colocando em termos comparativos, houve a destruição de 5 torres, conforme vimos no tema anterior, 5 torres que abastecem Benguela e Kwanza Sul, foram resolvidas em pouco mais de 24 horas. Foi um grande esforço dos técnicos, houve empenho, vimos imagens de técnicos a trabalharem à noite e com energia, portanto com luz, vinda dos faróis de viaturas. Na EPAL, nós não vemos técnicos a trabalharem à noite. Vemos muitas vezes ao longo do dia técnicos sentados ao pé dos buracos onde há avaria, sem estarem a trabalhar, e, como ainda cresceu agora o Dubai, terminado o trabalho, não tapam o buraco. Mas estes já são outros 500. Então, o que é que depreendemos desta postura diametralmente oposta entre técnicos da ENDE e técnicos da EPAL, todos eles no mesmo ministério? É porque não há garimpo de energia. Então é preciso que realmente se ponha cobro e que quase que de certeza que ao se descobrirem teremos acima de 50% de implicados a trabalharem no próprio Ministério de Energia e Águas. A segunda questão tem a ver com a agricultura. Desde os tempos remotos da nossa independência que ouvimos que a agricultura é a base e a indústria o fator decisivo. Há
há exatamente, ou melhor, há cerca de uma semana, o presidente do MPLA, que também é presidente da República e chefe do governo, mencionou que a agricultura deve ser considerada a principal atividade econômica do nosso país. E ainda disse mais: o pior que pode acontecer a um povo é importar comida. Pois bem, perante isto, como é que nós podemos então explicar que a dotação do Orçamento Geral do Estado 2026 seja metade da dotação definida para 2025, quando o que é recomendável aos países africanos produtores de petróleo é que represente pelo menos 10% da fatia do OGE. Por último, estamos na semana do Natal e então eu gostaria que nós tivéssemos um Natal com mais solidariedade. Solidariedade para com os mais necessitados, particularmente as crianças órfãos, os mais velhos, quer estejam em casa, quer estejam nos orfanatos, quer nos asilos, nos hospitais, ou mesmo na rua, que cada um de nós juntasse algo que não nos fizesse assim tanta falta e que oferecesse a alguém necessitado. Por outro lado, que também consigamos ter menos consumismo e tenhamos cuidado com os excessos. Os excessos nas estradas, nas festas, nas praias, no consumo de álcool e até de gorduras. Muito obrigado. Foram os recados de Rui de Castro. Em inglês, quais são os seus recados? Olha, eu não tenho recados para esta semana. Nós estivemos no primeiro momento a falar do falecimento do camarada Nando. Afetou-me profundamente e sua memória eu fico por aqui. Não tenho recados essa semana, para além daqueles que já referi em relação ao profundo abraço e saudação à sua família pelo seu falecimento. Adebayo Vuns, os seus recados. Tenho um breve. Esta semana tivemos notícias do lançamento do passaporte eletrónico, não é? E o que eu felicito desde já o Ministério do Interior e o SME em particular, não é? Mas não posso deixar de pedir que estas entidades, e neste caso em particular o SME, permita ou resolva em definitivo o constrangimento que se registra na emissão de passaportes. É uma situação inexplicável, pelo menos publicamente não há explicações, e temos pessoas que estão há vários meses à espera do seu passaporte, não é? Eu lembro-me que aí há poucos anos nós fizemos o ajuste do emolumento do passaporte. E na altura a explicação foi que, e foi um ajuste draconiano, nós saímos, creio que, de 5, 7 mil kwanzas para 30 mil kwanzas, como se paga hoje, creio. E a explicação foi que era para cobrir o custo real, ou pelo menos diminuir o custo que as cédulas, não sei bem como é que se chamam, mas que os passaportes tinham para essas instituições. E anos depois,
sem explicações, não é? Com muitos esquemas, muito tráfico de influência e não pode ser normal. Não pode ser normal. E, portanto, o que eu espero honestamente é que esta operação do lançamento do passaporte eletrónico e as devidas emissões do anterior ou do passaporte normal, não sei como diferenciar, que as pessoas consigam efetivamente nos próximos tempos, não é, o mais rápido possível, reaver ou receber os seus passaportes e com isso então permitir que as pessoas possam circular, porque até parece que no fundo estamos a caucionar indiretamente a liberdade das pessoas circularem, não é? O que até do ponto de vista constitucional é uma situação estranha, não é? Portanto, honestamente, chamo aqui e trago esse tema como meu único recado para hoje, não é? E espero que efetivamente este assunto venha a ser resolvido e também que as autoridades deem explicações às pessoas que estão nesta situação. Eu já sei, inclusive, que há casos em que estão a permitir as pessoas saírem com pessoas que têm dupla nacionalidade, parece que podem sair com o passaporte angolano expirado. Há aí coisas muito mal explicadas e que, honestamente, era bom que estas entidades se predispusessem a prestar o esclarecimento, principalmente às pessoas que estão nesta situação, não é? Por fim, obviamente, e como também creio que este é o nosso último programa do ano, desejar a todos os nossos ouvintes, não é? Boas festas, que corra tudo bem. Concordo com o Rui no sentido de evitarmos excessos, não é? Termos aqui alguma contenção nos gastos, como se diz, janeiro é longo, não é? Então desejar efetivamente a todas as famílias um Feliz Natal, que não nos esqueçamos de ser felizes, mas também de ser solidários. Sim, senhor, e desta forma pomos ponto final a esta emissão, Jornal 7 Dias, nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, como estamos naturalmente na semana natalícia, festiva. Só nos resta, mais uma vez, desejar bom Natal, boas festas para todos os nossos ouvintes e também, obviamente, para todos os nossos comentadores deste espaço que estão aqui todas as semanas, à segunda-feira, para comentarem e analisarem questões que dizem respeito à nossa vida coletiva. Refiro-me a José Guerreiro, Rui de Castro, Adebayo Vuns, Enda Inglês e Gustavo da Conceição. Para eles, para cada um deles, também os nossos sinceros votos de boas festas e bom Natal. Uma referência a esta equipa que hoje trabalhou para si, constituída mais uma vez por Emanuel Catilina, na técnica, e ao microfone estive eu, Pedro Fernandes. Gostava só de lembrar aos nossos ouvintes que podem acompanhar este programa também nas nossas plataformas digitais, pelo canal YouTube ou no endereço eletrónico www.radioplaydigital.com. Obrigado e boa semana para si. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.